Olá, meus queridos! Hoje é terça-feira, dia 3/7/2024 e hoje é dia de live. Hoje é dia de live. Meu filho, tem aula ao vivo no canal principal às 8h30 da noite. E lá vai ser chamados e escolhidos. Eita, pleura. O que você vai passar lá, professor? Você vai ver qual que é a diferença de uma coisa e de outra. Tem diferença dos chamados dos escolhidos? Tem. Muita, muita. Eita, pleura, então o trem vai pegar fogo? Bota fogo. E olha que depois disso eu vou começar a tacar o dedo na ferida, hein? Depois vem Apocalipse de Capela, depois vem Deus Sol, depois Capacitados Escolhidos. Chamados escolhidos, capacitados escolhidos, não seria a mesma coisa? Quase. Mas vocês vão entender por quê. Quem são os ETs? Tem esse aí também? Vai estar tudo na programação? Tá. E agora eu tô podendo falar um pouquinho mais dos ET, né? O pessoal tá liberando para falar um pouquinho mais. Eles não querem que ainda fique falando de raças. Eles são muito, muito claros nisso. Não é para ficar falando negócio de raça de ET. Mas tem gente que ainda continua brincando. A modinha passou. Mas ainda tô vendo gente brincar. E eles estão falando, não é para ficar segregar os ETs. Eles deixam claro, rapaz, eles ficam meio bravos nisso daí. E aí você tenta saber alguma coisinha, eles só pegam e falam assim, você não sabe nem quem você é, como que você quer classificar nós que você nem conhece? Rapaz, de certa forma eles têm muita razão, né? Então a gente tem que evitar algumas coisinhas aí. Então hoje, 8h30 da noite, nós vamos ter a live aí para falar sobre essas coisas. Meus queridos, o que eu poderia dizer para vocês sobre acontecimentos? Eu acho que não teve nada de fofoca para me pegar e falar com vocês. Olha, tem uma fofoca assim, assim, assado. Não aconteceu nada, não. Acho que a única coisinha que aconteceu foi que um amigo meu veio comer um sargadinho aqui na esquina de casa. Aqui que tem um tipo de uma lanchonetinha que o cara faz café, sargadinho. E ele veio comer aí, aí eu desci. Na hora que ele terminou, ele falou: vamos ali no mercado ali, preciso comprar um negocinho. Rapaz, para uma moça, uma senhora, uma mulher, sei lá, uma senhora, como é que fala, porque agora eu já tô, eu acho que eu tô na mesma idade da mulher. Para uma mulher e com o pneu furado e toca nós trocar o pneu lá. E assim vai, né? E vamos que vamos. E assim flui o trem, e assim anda o trem, e assim vai caminhando. E vamos que vamos. Bom, é isso daí. Era a única coisinha que aconteceu. O resto eu não vi mais nada. Mais nada, nada, nada. Aí seja o que Deus quiser. Essa sexta-feira, se Deus abençoar, nós teremos atendimento de novo. Eu tô aqui empacotado com frio, mas disseram que o frio já tá indo embora, então não vai ter tanto frio assim, se Deus quiser. E porque eu também não gosto muito, eu gosto de um friozinho, mas sabe num lugar mais apropriado para tal, aquele frio de lugar de frio, é um frio mais gostoso, né? O frio na cidade que não tem costume de ter frio já é um frio mais ruimzinho, né? A barba continua crescendo, quanto mais cresce, mais cara de louco e mendigo eu vou ficando. Mas vamos que vamos, seja o que Deus quiser, porque nem eu sei onde vai chegar esse trem. E por incrível que pareça, eu ainda não cortei o meu bigode. Não, professor, e ele não está crescendo na boca. Eu não sei por que parou de crescer. Em todo caso, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Agora, já que é para nós ir, o dólar ontem subiu 1,15 e não era para subir. Eu vi o dólar caindo no começo. Eu falei assim, nossa, olha aí, tá dando tudo certinho, voltando a cair um pouquinho. Rapaz do céu. Ele subiu, só que tem um detalhe, o câmbio tchaco não tá subindo, não. Não, professor, não. Então a probabilidade do dólar recuar é muito grande, tá? Ele subiu de teimoso aí, porque alguém falou algumas abobrinhas e ele subiu, mas o câmbio tchaco lá eu não vi ele subindo. Ou seja, ele deve dar uma recuadinha de leve para se adequar aí um pouquinho. E ele subiu 1,15 e fechou em R$ 5,65. Moço, para quando que era R$ 5 para 5,65 é muita coisa, moço, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. É assim aterrorizante, é assim assombroso.
E o que vai fazer? O que vai fazer é que o negócio está pegando fogo já lá no... Já está pegando fogo lá na... Como é que diz? Lá em Brasília. Já está, como é que diz um amigo? Fogo no parquinho. Tá, professor? Tá. E se não bastasse esse fogo no parquinho, em vez daqui pegar e entrar no rumo, junto com a da Europa, e fugir daquelas coisas todas ruins e o Brasil não está conseguindo fazer esse acompanhamento. Então o dólar subiu o dólar, a bolsa subiu 0,65, fechou em 124,618. Ou seja, a bolsa subiu, mas o dólar também subiu, não fecha a conta. É como se estivesse entrando alguns investidores na bolsa, mas quem são esses investidores? Da onde eles estavam? Porque não está vindo de fora. Muito pelo contrário, está saindo. E aí? Nós vamos virar o quê? Não sei. Só sei que hoje está tendo uma certa dorzinha de barriga lá na bolsa da Alemanha. Está caindo 1,10%. Está 18.120. Uma queda bem braba, hein, hoje, hein? Não sei porquê, mas está tendo uma quedinha braba aí. Parece que é porque tentaram dar um golpe de Estado lá na Ucrânia. Será, professor? Pois é. Vamos ver o que andou acontecendo, certo? Rezemos. Porque quando é dos outros, ninguém fala nada. Quando é em cima de alguém da esquerda, sai falando tudo. Lá da Bolívia, lá começaram a falar. De repente o cara falou assim, não, isso era um teatro que pediu para fazer, eu tinha cantado a bola, aí é que eu já vi golpe de Estado, eu já estava num lugar que tem golpe de Estado. Golpe de Estado, moço, os caras não faz assim, com meia dúzia, ele faz com tudo. Vejamos a cena do próximo capítulo. Jornal da Infomoney. O dólar sobe 1,15 a R$5. Nossa senhora, que é isso? Que bocejo é esse? O dólar sobe 1,15% e chega a R$ 5,65, com novas falas de Lula. E renova a máxima de 2 anos e meio. Em junho, o dólar já havia subido 6,46%. E no acumulado do ano, 15,14%. A coisa tá feia, tá ficando complicado, e a inflação, a hora que bater, vai bater com gosto. Eu tô avisando. E aí os caras, não, porque vocês podem fazer, o pessoal pode fazer o que quiser. O Lula pode defender não sei o quê, defende a bandeira daqui, defende a bandeira de lá, ele pode defender a bandeira do que ele quiser. Do que ele quiser. Porque o povo que votou nele gosta da forma dele trabalhar, não tem problema. Mas ele não pode destruir a moeda do país. Ele não pode. Isso daí, meus, pode ser da direita, pode ser da esquerda, pode ser do quem for, da onde que for, como é que for. Ninguém, nem da direita, nem da esquerda pode destruir uma moeda. Não pode. E a propaganda em cima do real tá pesada, hein? Explicando, ensinando o que foi o plano real, como que nós poderíamos estar igual uma Venezuela e tudo mais. Quem avisa, amigo é. Complicada coisa, hein? Complicadíssima coisa, hein? Jornal da Infomoney. Juros futuros sobem e passam a precificar alta da Selic em julho. Então o que acontece? O Lula ficou brincando de falar mal do Banco Central, falou nas abobrinhas dele, o Lula falando abobrinha atrás de abobrinha. O que aconteceu? Explodiu o câmbio. O que aconteceu? Começou a precificar a alta da Selic. Vai ter que subir muito mais a Selic, porque ele está brincando de falar mal. Ah, mas então tem que trocar o chefe do Banco Central. Ah, você acha que é isso? É porque ele falou que, então uma pessoa que não tem estudo sabe mais do que 10 mil economistas. Uma pessoa que não tem formação sabe mais do que 10 mil economistas. Desculpa, mas se você acha que a pessoa
sabe mais do que alguém que de fato estudou e que vivencia isso daí a vida inteira, nós estamos dando um buraco sem fim aí, né? O forte avanço dos rendimentos dos Treasuries nos Estados Unidos, em meio ao aumento das apostas de que o republicano Donald Trump pode vencer a disputa presidencial com o democrata Joe Biden, também favoreceu a alta das taxas futuras do Brasil. Não tem explicação, mas é uma desculpa bem bonitinha que eles estão criando. Afinal de contas, a mídia não quer o Trump de volta de jeito nenhum. Para a economia do Brasil, realmente o Trump não é bom. Porque ele chega e fala assim, vou colocar taxa aí, você não pode reclamar. Se reclamar, você vai se lascar. Isso aí. Para isso ele é ótimo, moço. Ele defende a economia dos Estados Unidos como nunca. Mas o Biden, moço, eu não sei quem que é o pior ali. Os Estados Unidos está em caos total. Né? Jornal CNN, presta atenção nisso daqui. Haddad admite alta do dólar e culpa ruídos na comunicação do governo. Ou seja, acabou de falar mal do próprio governo. O ministro deve se reunir com o presidente Lula nesta quarta-feira para tratar sobre assuntos econômicos. E aí? E aí? E aí, moço, que se o Lula ficar batendo no pé do jeito que ele está batendo no pé, ele vai explodir o Brasil. Vai explodir o Brasil. Se é o que o Lula quer, a desgraça para poder ficar colhendo em cima da desgraça. Então bora lá, inflação de 300%, todo mundo fica miserável todo mês. E aí o sindicato fica lá, olha, vamos ter aumento para vocês. Num planeta de alta tecnologia, ficar desempregado, ter problema de inflação, é um problema seríssimo. Por quê? Porque você não arruma mais emprego como antigamente arrumava. Antigamente você falava assim, eu quero trabalhar. Tinha emprego onde você queria. Você podia escolher o emprego. Nos dias de hoje, você fica procurando emprego que você não acha nunca. Jornal da Infomoney. Contingenciamento será do tamanho necessário para cumprir o arcabouço, diz Haddad. Ministro disse que tem discutido frequentemente com Lula sobre gastos do governo e reiterou que o arcabouço não pode ser descumprido. Eu vou repetir isso daqui. Contingenciamento será do tamanho necessário para cumprir o arcabouço, diz o Haddad. Está indo para conversar hoje lá, igual a outra matéria falou, com o Lula. O ministro diz que tem discutido frequentemente com o Lula. Moço, ele tem discutido frequentemente com o Lula, ele não está convencendo o Lula, não. Sobre os gastos do governo. E o Lula está falando ao contrário. E reiterou que o arcabouço não pode ser descumprido. E eu acho que vai ser descumprido. Porque não é o que eu estou vendo. Então, moço, eu acho que não vai não, hein? Só se alguém tirar o presidente de lá. Jornal da Infomoney. Enquanto isso, a Argentina trabalhando para melhorar mais ainda a moeda deles. A Argentina cria programa para transferir dívida do Banco Central para o Tesouro. As novas letras de regulação monetária ficarão sobre a órbita da Secretaria de Finanças e que reforça a necessidade de sustentar o superávit das contas para cobrir esses passivos. E vai ter que cobrir o passivo. Porque criar moeda não pode mais, então como é que paga as contas? Pois é. Cenas do próximo capítulo, mas estão arrumando a casa. A Argentina, moço, daqui, olha, na metade do ano que vem ela vai ser uma potência. Ela vai crescer tanto, vai atrair indústrias de tudo quanto é lugar. Jornal da CNN. E aqui no Brasil, enquanto lá o Milei tá arrumando a Argentina, aqui no Brasil... Diz Lula na Bahia, abre aspas, fala do nosso presidente, está aqui no jornal da CNN. Faz tempos que o sem terras não invade terra nesse país. O cara está querendo que seja invadida terra no país. Segundo o presidente, quem está tomando terra são os bancos, ao comprar títulos da dívida agrária.
Ué, então empresta dinheiro para o pessoal da agrária. Em vez de ser o banco para emprestar, empresta você. Ou o pessoal da agropecuária tem que pegar dinheiro de algum lugar. Da onde vai pegar? Moço do céu. Esse homem aí, eu acho que ele já deu. Ele tá igual o Biden. Já deu o limite, já deu as coisas, tá falando um monte de abobrinha. Não dá mais. Não dá mais. Chega numa certa idade, não tem mais condição. Já começa a perder a biela, já começa a degringolar, não tem condição. Desse jeito não dá mais, não. E aí, para piorar um pouquinho mais a situação, jornal Reuters. Milei trocará Lula por Bolsonaro em sua primeira viagem ao Brasil. Pois é. O Milei trocará Lula por Bolsonaro em sua primeira viagem ao Brasil. O Milei vai vir para o Brasil, mas não vai ver o Lula. Vai ver o Bolsonaro e o governador de Santa Catarina. O Melo. Rapaz do céu. Cara, é surreal isso. É surreal isso. É algo sobrenatural. Um presidente da República vir para um país e não ver o presidente do país? Olha, a moral do Lula tá mais baixo que a porpança da tartaruga. Mas vamos lá. Jornal da Infomoney. Lula chora e diz que percorrerá o Brasil e que não tem de prestar contas a banqueiro nenhum. De novo, o Haddad falando que ele vai fazer tudo certinho. E ele pega e chora e fala: não, eu não vou prestar conta a banqueiro nenhum. Eu vou só fazer o que eu quero fazer, meu populismo. Em mais um discurso inflamado, dessa vez durante o anúncio de investimento no novo PAC na Bahia, Lula criticou o mercado e as elites. Atacou o adversário e prometeu viajar pelo país. É hora da colheita. Que colheita? Que colheita? Que colheita, meu Deus do céu? Do dólar explodindo? Da moeda desvalorizando? Do povo ficando miserável? Eu não sei. Porque só isso que eu tô vendo. Eu só tô vendo tudo quanto que é empresário quebrado, passando dificuldade e trabalhando para viver. Mais nada. Mais nada. Mas o homem, ó, e até chorou. Como é que é? Lágrimas de crocodilo, não é assim que falava antigamente? Dá bem a calhar nos dias de hoje dos jacaré, né, que eu falo, né? Jornal da Infomoney. Há 30 anos era possível encher o carrinho do supermercado com R$50. Importante lembrar que em 1994 o salário mínimo era de menos de R$70 e hoje ele está em mais de 1.400. Para vocês verem o tamanho da inflação. E se o dólar volta 1 por 1? Volta toda essa valorização. Quer encher um carrinho de supermercado? Quer ser rico? Quer poder comprar um carro com 2, 3 anos de trabalho, mesmo ganhando salário mínimo? Simples. Troca essa porcaria de governo que tá aí e pega alguém, seja quem for, que pega e fala: eu vou lutar para o câmbio voltar para 1 para 1. É difícil, mas consegue chegar. Se você fizer um esforço bem feito, chega lá. Será? E eu tenho certeza que chega. Mas não é o que eu ando vendo por aí, certo? Pois é. Pois é. Jornal DW Brasil. Ucrânia afirma ter impedido tentativa de golpe de Estado. Serviço secreto ucraniano diz que plano era convocar manifestação para ocupar o parlamento e formar governo interino. Meus queridos, no meio dessa guerra, querer fazer um negócio desse, mas não tem como, não tem como. Ali na Ucrânia está no sistema de sobrevivência. É sobrevivência, não tem mais o que fazer. E a Rússia está querendo isso que aconteça, um golpe de Estado, mais um golpe de Estado. Vai juntando as peças do quebra-cabeça aí. Você vê que está acontecendo um atrás do outro. Será que vai ter um farso aqui no Brasil? Oh, meu Deus do céu, era só que infartado fazer um farso aqui. Jornal AFP, essa daqui é perigosíssima. Isso aqui é o colapso do apocalipse. Vamos lá? Será? Coreia do Norte
anuncia teste de míssil. Até aí normal, né? Que eles estão testando míssil. Capaz de transportar o quê? Ogiva nuclear super grande. Então não é uma ogivinha pitiquinha, é uma ogiva gigantesca. Ele tem capacidade para transformar uma ogiva de 4,5 toneladas. Uma ogiva pesada tem alcance de 500 quilômetros de alcance. E no mínimo 90 quilômetros. De 90 a 500 quilômetros. Então ele chega, uma ogiva gigantesca, a 500 quilômetros. Você tem noção do que é isso? Se solta aqui no Brasil, dizima pelo menos uns 3 estados, assim de imediato. 3 estados de imediato. Você tem noção do que é isso na mão de um louco desse? Tem gente brincando. E quem brinca com fogo acaba queimado. A coisa entrou num patamar que ou os Estados Unidos intervêm ou intervém. Ou seja, alguma coisa vai ter que acontecer, de fato. Jornal Isto É. Beril vira furacão de categoria 5, potencialmente catastrófico. As categorias vão de 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, é o quinto. Nunca aconteceu nessa época e jamais aconteceu dessa potência do jeito que estão fazendo. Será? E ele está ainda no oceano. Se está no oceano, a força continua. Se a força continua, se ele subiu de categoria 1, 2, 3, 4 e 5 numa velocidade tão rápida, tudo indica que pode chegar na categoria 6, que não existe. Porque a categoria 5 são ventos de 200 a 250 km por hora. Você já pensou chegar numa categoria 6 que não existe, de 300 a 400 km por hora? Você tem noção do que seria isso? É perigoso chupar toda a água do oceano para cima e a hora que acabar o furacão, vir um tsunami invadir tudo quanto que é lugar. Olha o perigo da coisa, moço. Tem gente que tá falando, rapaz, e tá indo tudo lá pra Ilha dos Caribe lá. Quem tem conta no Banco das Ilhas Caimã, como é que faz? Ai, santo Deus. Vamos lá, outro negocinho aqui. BBC News. Por que tantos asiáticos estão abandonando suas religiões? Gente, matéria sensacional da BBC News. Aconselho todo mundo a ler. Aí eles falam dos asiáticos, porque os asiáticos estão trocando as religiões. Mas na verdade não é bem isso. O que acontece é o seguinte. Mais de 10 mil pessoas foram entrevistadas sobre as suas crenças, e muitos disseram que agora possuem uma identidade religiosa diferente daquela na qual foram criadas. Interessante, né? Ou seja, está todo mundo trocando suas religiões, né? E que mostra que os países leste asiáticos apresentam uma taxas mais elevadas tanto de pessoas que abandonam quanto de pessoas que trocam de religiões no mundo. O Hong Kong e a Coreia do Sul estão no topo da lista, com 53% dos entrevistados em cada país afirmando que mudaram sua identidade religiosa, incluindo abandonar completamente a religião. Espero que todo mundo abandone a religião, porque amar a Deus, estudar a Deus, não tem que depender de religião. Mas, professor, o universalismo não é religião, e eu falo, teimo e falo para todo mundo. O universalismo é uma filosofia de crença. Você estudar tudo de tudo sem amarrar a nada e a ninguém. Espero que ninguém transforme em uma religião universalismo. Não tem como entrar como religião universalismo. O universalismo não pode virar religião.
Em Taiwan, 42% das pessoas mudaram de crença religiosa. No Japão, 32%. Para efeitos de comparação, o levantamento de 2017, na Europa, não encontrou nenhum país onde a taxa de mudança excedesse 40%. É por isso que as religiões cristãs estão em desespero, tá? Ué, estão todo mundo trocando de religião? E aí? Aqui no Brasil, moço, o que mais tem é gente que andou em todas as religiões e não achou nem o que queria. E é onde vai crescer o universalismo como nunca. E eu já cantei a bola lá atrás. E já no Brasil, a taxa usada para comparação fica um pouco acima de 10%. Enquanto lá já está 40%, 50%, aqui no Brasil só 10% das pessoas estão mudando da religião. E aí nós temos Coreia do Sul, 53%, Taiwan, 42%, Hong Kong, 53%, Vietnã, 17%, Japão, 32%. Uau, uau! Ela adotava uma testemunha aqui, tá? Ela adotava uma interpretação muito literal da Bíblia, rejeitando, por exemplo, a teoria da evolução. Isso era incompatível com a teoria científica que John havia aprendido. Sua visão de mundo também mudou de outras maneiras. Mais falas aqui. Acho que o cristianismo tem uma noção muito clara de preto no branco, certo ou errado, mas depois de observar a sociedade e conhecer pessoas de diferentes origens, comecei a pensar que o mundo consiste em mais zonas cinzentas. Pois é, não é o sim ou não. São vários prismas, são várias possibilidades, e cada um tem que ter o seu contexto aí. E não é só o cristianismo que está perdendo adeptos ao redor. 20% das pessoas que foram criados como budistas já abandonaram a religião. Em Hong Kong e no Japão, esse percentual é de 17%. Mas o budismo não é bonito? Religião também. Você tem que fazer isso. Tem não, eu faço o que eu quiser. Você tem que rapar a cabeça, eu rapo se eu quiser. Você tem que fazer... Então, esses problemas que é um problema das religiões. Deixa a barba crescer, deixa a careca, deixa do jeito que você quiser, o problema é teu. E aí as coisas estão andando. Ou seja, está mudando. Cara, a matéria é boa. É boa demais, moço. Leiam isso daí, vocês vão ficar felizes. Meus queridos, é isso daí. Todo mundo trocando suas religiões porque não estão sabendo o que é o que não é. Ah, eu tô lendo o livro aqui. Tem um negócio aqui bonito, rapaz. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que eu grifei no livro. Porque ontem eu achei um negocinho bom. Tô lendo aqui, tá? Tô devagar porque eu não tô lendo aquela pegada igual tava lá, porque o trabalho dobrou aqui. Porque ou eu trabalho para pagar a conta ou então eu passo fome. Mas vamos lá. Aqui é de um caso onde o espiritual estava conversando sobre uma situação aqui, tá? Então esse livro é Entre a Terra e o Céu, tá? Livro de André Luiz. O livro não é do Chico Xavier, o livro é de André Luiz, escrito por Chico Xavier. Então o livro é do André Luiz. Trata-se de irmã de nosso círculo pessoal, assediada pelo câncer. Ou seja, ela tem um câncer, assediada pelo câncer. Ela foi retirada do veículo físico pela hipnose. Então quando põe a mão e a pessoa sai, é o magnetismo, que tem os sintomas da hipnose. Vai, relaxa, some, não sei do que. Beleza. Então você tem a hipnose falada, você também tem o magnetismo que a pessoa já só de pshum e já sai fora. A fim de obter a assistência que lhe é necessária. Então a hipnose pode dar a assistência que é necessária? Pode. Mas não essa hipnose de palhaçada, onde a pessoa fala, faz isso, faz aquilo, agora você tal, agora você não sei o quê. Não, moço. Se você quer fazer um magnetismo bem feito, oxigena o cérebro, faz a pessoa relaxar cada vez mais e joga energia magnética na testa que a pessoa vai e tomba. Só isso, só isso. Sem falar nada. Não tem que induzir nada. Mas objurei curioso, ou seja, o cara não aceitou isso daí. Ele questionou. Esse tipo de tratamento pode sustar o desequilíbrio das células orgânicas?
Porque na cabeça do cara era só energização, passe. A doente conseguirá curar-se de modo positivo, fazendo hipnose? E o ministro sorriu e aclarou. Ministro, hein, do nosso lar. O cara top, 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 hein? Só tem meia dúzia de ministro lá. Realmente, na obra assistencial dos espíritos amigos, que interferem nos tecidos sutis da alma, é possível, quando a criatura se desprende parcialmente da carne, a realização de maravilhas. Atuando nos centros do perispírito, por vezes efetuamos alterações profundas na saúde dos pacientes. Alterações essas que se fixam no corpo somático de maneira gradativa. Grandes males são assim corrigidos, enormes renovações são assim realizadas. E eu já uso essa técnica sem ler esse livro, ó, porque o Espírito pediu para fazer. Meus queridos, fazer um bom curso de hipnose com um bom profissional vai ajudar vocês. Mas toma cuidado, porque não pode ser aquela hipnose, fecha os olhos, agora imagina não sei o quê, e fica aquele barulhinho, pim, tudo indução. Agora você vai para lá, agora você imagina não sei o quê, agora você... Não, aí não pode, né? Aí não pode. Você tem que fazer relaxe, relaxe, como se fosse uma meditação. Então você entra no estado meditatório, relaxa, oxigena o seu organismo para a circulação aumentar. Então você respira bem fundo e solta, relaxando o corpo, meditando, e aí vem cá com o magnetismo e tchum, e aí vai. Chup. Aí você consegue fazer o trabalho. Só hipnose pura, ele falou hipnose, mas não é hipnotismo. É magnetismo animal. Porque o livro vem falando do magnetismo. Meus queridos, vamos ver aonde vai parar esse apocalipse do Brasil, da economia? O Lula bem que podia voar de novo e viajar lá para os confins do planeta. Porque, moço, olha, eu lembrava do Bolsonaro falando um monte de abobrinha. Porque o Bolsonaro também é bom para falar abobrinha, né? Nossa, no governo falava cada abobrinha. E o Lula consegue ser pior do que o homem, por incrível que pareça. Como dizia o outro, que saudade do Michel Temer, né? Que saudade. Que volte a existir pessoas centradas, que fale de forma calma, sem destruir o Brasil, que incentive as coisas do Brasil, que fale coisas boas do Brasil. Porque o que estão pegando e falando mal do Brasil é algo impressionante. Impressionante. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê. Agora bora encher o carrinho com R$50. Só que não. Com 50 conto eu acho que dá para pôr só um saco de arroz e, se for no atacadista, um saco de feijão. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.